Fala Pitaqueiro, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Terminou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aleluia! Começou o Brasileirão. Chega de campeonato estadual, ninguém aguentava mais. Agora o futebol é a vera. Agora a coisa começa a ficar séria. E já na primeira rodada, várias surpresas, hein? Os times do Nordeste começaram muito bem o campeonato e alguns times considerados favoritos, decepção total, hein? A gente vai passar jogo a jogo aqui o resumo dessa primeira rodada e depois a nossa seleção, a seleção dos destaques. Aguenta aí, depois da vinheta a gente volta com o resumo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Aleluia, começou! Se o pitaco é meu, Pitaco é meu. teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. E aí pessoal, até que enfim, hein? Começamos com o Campeonato Brasileiro, já não aguentava mais ver partida de estadual. Realmente, cada ano que passa o campeonato estadual com um nível mais baixo ainda. E a primeira rodada do Brasileirão começou no sábado. A abertura do Campeonato Brasileiro, aliás, com todo o respeito que Cuiabá e Juventude merecem, é lógico que eles merecem respeito, mas a CBF podia cuidar um pouquinho melhor do seu campeonato, né, dona CBF? Jogo de abertura da temporada, abertura do Campeonato Brasileiro, a gente merecia um jogo com um pouco mais de peso. Que tal primeiro colocado da Série B contra o último campeão? Um jogo um pouquinho mais relevante, com um pouquinho mais de pompa, com a cerimônia de abertura do campeonato, mas é exigir muito da CBF, né? Convenhamos que é pedir demais da Confederação Brasileira de Futebol. Mas vamos lá, o campeonato começou no sábado e na abertura do campeonato, Cuiabá estreando na primeira divisão. Primeira temporada do Cuiabá na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, estreou em casa contra o Juventude, 2-2. Juventude fez um bom jogo, melhor do que o Cuiabá, na verdade. O Cuiabá com alguns nomes mais conhecidos no futebol nacional, mas um trabalho bem mais ou menos. E a gente teve a primeira grande surpresa, né? Fora das quatro linhas. No final da partida, o Valentim, até então técnico do Cuiabá, foi mandado embora. Uma rodada, uma troca de técnico. Começamos bem. O Brasileirão começou daquele jeito que a gente conhece. Belo trabalho do Juventude, conseguiu um empate fora de casa. Na verdade, quem conseguiu um empate foi o Cuiabá, né? Porque o Juventude estava vencendo a partida até no final, mas o Cuiabá conseguiu um empate 2-2, foi a abertura do Brasileirão. Ainda no sábado, o Bahia passou o trator em cima do Santos. Santos vai ter muito problema nessa temporada. Pelo menos é o que tudo indica, né? E o Fernando Diniz, eu não sei se era o técnico, o perfil de técnico para esse momento do Santos, né? Fernando Diniz é um técnico que sabidamente gosta de propor o jogo, gosta de se arriscar, assume alguns riscos durante as partidas, né? O seu estilo de jogo, o seu sistema de jogo é proposto para isso. E nesse momento que o Santos atravessa, com vários problemas financeiros, sem condição de fazer contratações de peso, com um time muito novo, né, uma garotada subindo da base, não sei se era o momento certo para o Diniz assumir o time do Santos. Mas é uma tentativa, começou mal. Aliás, o Bahia que começou bem, né? O Santos começou mal, mas o Bahia começa muito bem a temporada. Depois da decepção na Copa Sul-Americana, quando não conseguiu a classificação, no Brasileirão começa com o pé direito. E o grande destaque do jogo foi o Tassiano, ex-Grêmio, né? Que guardou duas vezes. O Tassiano aí foi o artilheiro do jogo. 2 gols do Tassiano. E o Rossi também foi muito bem, dando assistência. O Bahia começa muito bem o Brasileirão. Ainda no sábado a gente teve um jogo que gerava mais expectativa entre os tricolores. O tricolor paulista, campeão paulista, São Paulo, contra o tricolor carioca, o Fluminense, vice-campeão carioca. E aí ficamos no 0-0. O São Paulo com algumas alterações na sua escalação, principalmente a ausência do Daniel Alves, né, machucado, e o Fluminense atuando com quase força máxima, também com a ausência mais sentida, que foi o Fred. Mas o Fluminense dominou o jogo, foi melhor durante toda a partida. O São Paulo teve muita dificuldade para criar, muita dificuldade. O Fluminense marcou muito bem, conseguiu algumas oportunidades, teve a chance de sair com a vitória numa penalidade máxima marcada. Aliás, um pênalti bem à brasileira, né? Aquele pênaltizinho que muito provavelmente só é marcado no Campeonato Brasileiro, mas o Nenê bateu e o Volpi acabou defendendo. 0-0 no placar, um dos favoritos aí
por causa da campanha recente no campeonato estadual, o São Paulo começa com um empate em casa e um bom resultado para o Fluminense. Afinal, estava jogando fora de casa no Morumbi, que é um local sempre muito difícil de conseguir pontuar. E esses foram os jogos do sábado que abriram o Campeonato Brasileiro. No domingo, logo pela manhã, a gente teve um outro favorito estreando, o Galo, o Atlético Mineiro do Cuca, estreou pegando Fortaleza. E aí, a grande surpresa da rodada, um dos dois grandes destaques dessa primeira rodada, ao meu ver, o Fortaleza dominou a partida amplamente. No primeiro tempo, a gente teve um jogo mais parelho, o Galo até criou mais oportunidades claras de gol na primeira etapa, mas o Fortaleza em momento nenhum saiu da partida. O Fortaleza, um time muito bem montado pelo técnico argentino Voivoda, brincadeira com o nome do técnico argentino, é o Voivoda. Começou muito bem o time do Fortaleza, a primeira rodada realmente mostrando um trabalho. É impressionante como o técnico argentino consegue, em poucos jogos, já mostrar uma estrutura de jogo diferente do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. E aí, o pessoal acha que a parte da imprensa pega no pé dos técnicos brasileiros, mas é muito clara a diferença no resultado dentro de campo. Alguma coisa os argentinos têm que os técnicos brasileiros não conseguem implementar nos seus times. Eu não sei se é a pressão, eu não sei se são os vícios da profissão no Brasil, mas realmente o trabalho do técnico argentino no Fortaleza começa muito bem e o jogo de domingo de manhã, às 11 da manhã, foi uma prova disso. Fortaleza jogou muito bem, como eu disse, em momento nenhum ele saiu da partida, apesar do primeiro tempo o Galo ter as melhores oportunidades, mas o Fortaleza com uma estrutura de jogo, um sistema de jogo muito bem definido, os jogadores sabidamente sabiam o que fazer dentro de campo, posicionamentos bem interessantes com a linha de 3 zagueiros, depois no segundo tempo mudou para uma linha de 4, realmente um time muito bem trabalhado. E no segundo tempo só deu Fortaleza. O Galo não viu a bola. Mais um jogo decepcionante, aliás, do Atlético nessa temporada. As finais do Campeonato Mineiro, o Atlético foi muito mal. O América foi melhor nas duas partidas. Acabou perdendo o título, o América Mineiro. Mas o Atlético não conseguiu mostrar o que o elenco dele pode render até agora. É verdade que na Libertadores fez a melhor campanha da competição, mas a Libertadores a gente tem que lembrar que é o seguinte... Mas a gente tem que lembrar e pontuar que na Libertadores cada time joga com 3 adversários diferentes. Então a gente não tem como ter parâmetro de comparação porque os adversários têm níveis diferentes. O Atlético fez a melhor campanha geral da Libertadores, mas o futebol apresentado até agora, ao meu ver, é bem abaixo do que esse elenco do Atlético pode render, pode apresentar. O Atlético então começa tropeçando em casa, convenhamos, né? Não é um tropeço quando o outro time te domina amplamente, né? O Fortaleza dominou o segundo tempo e o destaque da partida, Pikachu. De herói por herói, deu Pikachu em cima do Hulk. Acabamos descobrindo aí que o Pikachu é mais forte que o Hulk. Pelo menos foi o que ele demonstrou nesse domingo. Ótimo resultado do Fortaleza. Tomara que o Fortaleza consiga manter o nível de apresentação dessa partida. Porque se conseguir, com certeza o Fortaleza vai brigar por coisa bem melhor do que foi na última temporada. Nos jogos da tarde, o grande destaque, né, a grande partida dessa primeira rodada, o último campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, o Flamengo, recebeu o Palmeiras no Maracanã. E aí vale algumas pontuações a respeito dessa partida. Primeiro, o estado do gramado do Maracanã é deplorável. Inclusive, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, comentou antes da partida, segundo a equipe de transmissão, né, da Rede Globo, que fez o jogo, o técnico Abel Ferreira deu uma passeada pelo gramado do Maracanã e no final dessa ronda que ele fez o seguinte comentário: o time do Flamengo merecia um gramado melhor para jogar. E realmente o Maracanã não está suportando a quantidade de jogos. É estadual, é Libertadores, agora começa o Brasileiro, tem Copa do Brasil e Flamengo e Fluminense mandam todos os seus jogos lá. Então, realmente, é um ponto aí que tanto o Flamengo quanto o Fluminense tem que se preocupar, porque acaba favorecendo o adversário, né? Que na maioria das vezes vai fechado para o Maracanã para tentar um ponto ou um lance fortuito para sair com a vitória,
e quem tem que propor o jogo acaba sendo prejudicado por causa do estado bem ruim que está o gramado do Maracanã. E falando da bola rolando, o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, inclusive as chances mais claras de gol na primeira etapa foram do Palmeiras, mas no segundo tempo o time do Palmeiras simplesmente morreu em campo, não jogou, quase não atacou o time do Flamengo, e o Flamengo, que na primeira etapa tinha feito um jogo bem mais ou menos, um time muito lento no toque de bola, quase não conseguiu criar oportunidades, né? O Gabigol não jogou, o Pedro foi o substituto, mas na segunda etapa, com uma alteração que o Ceni fez, principalmente no meio campo do Flamengo, ele adiantou um pouco mais o Gerson, e aí o Flamengo começou a trabalhar muito a bola. Mais uma vez, o grande destaque do lado do Flamengo foi o Arrascaeta. O que esse cara está jogando nessa temporada não está escrito. E aí o Flamengo dominou amplamente o Palmeiras, fez 1-0 e podia ter sido mais. O técnico Abel Ferreira sofre uma certa pressão, né? Aliás, ficou até um pouco constrangedor o quanto a equipe de transmissão estava querendo defender o trabalho do Abel Ferreira. Eu acho que não tem necessidade de fazer isso, né? Pelo menos essa foi a impressão que passou durante a transmissão. O Abel Ferreira fez um ótimo trabalho na temporada passada, com resultados surpreendentes até. Ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, disputou o Brasileirão ali, conseguiu permanecer no topo da tabela, mesmo priorizando as competições de mata-mata. Mas realmente nessa temporada, apesar de também fazer uma boa campanha na Libertadores, o que prova, né, que a Libertadores, nessa primeira fase, a gente não consegue muito comparar as equipes, porque os adversários são diferentes, mas o futebol apresentado deixa a desejar, né? É um jogo muito previsível do Palmeiras, muito lançamento, muita esticada de bola por Rony, como se fosse a única alternativa, e não me parece verdade isso, né? Parece que, pelo menos a impressão que eu tenho, eu não trabalho no dia a dia do Palmeiras, mas a impressão que a gente tem é que o Palmeiras tem time para tentar um jogo mais propositivo, com mais posse de bola. Até ontem, durante a partida no primeiro tempo, alguns dos lances que o Palmeiras conseguia controlar o jogo era tocando a bola, mas quase 100% das vezes o Palmeiras opta pelo esticão, bola para frente, o Luiz Adriano faz o pivô, estica a bola por Rony, e aí fica um jogo muito fácil, muito previsível para o adversário. Resultado final, 1-0 para o Flamengo, o único favorito da primeira rodada que conseguiu manter o favoritismo dentro de campo e fez o resultado. Flamengo que vai em busca aí do inédito tricampeonato brasileiro na sequência. Ainda ontem, no domingo, a gente teve a estreia da Chapecoense, que volta à primeira divisão do futebol brasileiro, mas a Chapecoense parece que vai enfrentar muitos problemas nesse campeonato brasileiro. A Chapecoense, que nem tem técnico ainda definitivo, né? Quem está treinando a equipe é o interino da Chapecoense, ainda não definiu quem vai ser o seu técnico efetivado. Tomou 3-0, estreou dentro de casa, 3-0 para o Red Bull Bragantino, que mais uma vez fez um jogo muito consistente. O Bragantino que conseguiu a classificação no seu grupo na Sul-Americana. Bragantino com destaque do Claudinho, fez 3-0 até com certa facilidade. O outro jogo de domingo, a gente teve a estreia de outro favorito, o Internacional. Foi vice-campeão brasileiro na temporada passada. Começou o jogo parecendo que ia atropelar o Sport. Logo de cara fez 1-0. Mas depois do primeiro gol, o time realmente desligou completamente do jogo. Baixou muito o ritmo. O Sport, que nem parecia muito pretenso a buscar a vitória, começou a gostar do jogo. Foi criando algumas possibilidades. Conseguiu diminuir o placar 2-1 numa cobrança de pênalti. E no finalzinho de jogo, o estreante, né, o reestreante André, fez o gol de empate. 2-2, um resultado decepcionante para a torcida do Colorado e um ótimo resultado para mais um nordestino nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. 2-2, Internacional e Sport. Ainda ontem a gente teve outro nordestino conseguindo a grande vitória dentro de casa. Ceará 3, Grêmio 2, as duas equipes pouparam jogadores,
não é novidade, o Grêmio sempre poupa jogador no Campeonato Brasileiro. É impressionante, mudou o técnico, mas parece que essa ideia de poupar jogadores no Brasileirão por causa das competições de mata-mata vai permanecer também com o Thiago Nunes. Já estreia no Brasileiro poupando e começa com derrota ao Grêmio, que é um aí dos favoritos também para essa competição Brasileirão 2021. Ceará não tem nada com isso, poupou por causa do confronto do meio de semana da Copa do Brasil contra o grande rival Fortaleza, mas ainda assim conseguiu a vitória no finalzinho, 3-2 em cima do Grêmio. Ótimo resultado para o Ceará, que também inicia aí o Campeonato Brasileiro, mais um nordestino com o pé direito. Ainda nos jogos de ontem, o Furacão, Atlético Paranaense, ganhou 1-0 de outro estreante na Série A desse ano, o América Mineiro, e aí é o jogo que ninguém viu, porque o Furacão tem os seus entreveros aí com a detetora de direitos de transmissão, a Rede Globo, não fecha nunca, né, os direitos de transmissão para a TV fechada. A gente não consegue ver os jogos do Furacão, deu para ver só o gol em alguns momentos. 1-0 para o Furacão, estreia também com o pé direito, e o América, que reestreia na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, começa com um resultado negativo, mas até certo ponto previsível, né? Sempre muito difícil conseguir tirar pontos do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E outro jogo que a gente teve ontem, encerrando a rodada, o Corinthians estreou em casa, estreia também do técnico Silvinho, e foi derrotado pelo Atlético Goianiense 1-0 para o Dragão de Goiás. O Corinthians começa com o pé esquerdo, e pelo futebol apresentado na partida de ontem, o técnico Silvinho vai ter muito trabalho pela frente. Realmente, o futebol apresentado foi bem abaixo do que a torcida do Corinthians espera, mas se eu posso dar um conselho para o torcedor corintiano, prepare-se, porque parece que a temporada vai ser bem complicada. O elenco do Corinthians é bem limitado, tem algumas estrelas, né, nesse time do Corinthians, o Fagner, o Cássio, o zagueiro Gil, mas realmente parece que o corintiano vai sofrer um pouquinho desse Campeonato Brasileiro. Como a gente prometeu lá no início do vídeo, agora a gente vai vir com a seleção da rodada, os jogadores que se destacaram, e para isso a gente vai usar o aplicativo, a plataforma SofaScore, que faz um levantamento de todos os jogos do Brasileirão. É um aplicativo bem bacana, a gente não está sendo patrocinado pelo SofaScore, mas eu aconselho aí quem gosta de futebol, quem gosta desses detalhes de estatísticas do futebol, é um aplicativo bem bacana para se ter. E a seleção da rodada ficou assim: Fernando Miguel, Pikachu, Fabrício Bruno, Juninho e Egídio no meio campo, Tassiano, Lucas Evangelista, Arthur e Claudinho, um trio aí do Red Bull Bragantino, Jorginho do Ceará e Rossi do Bahia é o atacante destaque na pontuação do aplicativo SofaScore. Essa é a seleção da primeira rodada. E antes de finalizar o vídeo com os destaques dessa primeira rodada, os grandes destaques dessa primeira rodada, eu quero fazer um pedido para você. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, aproveita para clicar no sininho e ativar as notificações para receber sempre um alerta aí quando a gente colocar um conteúdo novo. E outra coisa, se você gosta de camisa de futebol, a gente tem uma série muito especial aqui no nosso canal, onde a gente levanta as 8 principais camisas de cada grande time brasileiro. Essa série tá bem bacana, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou fixar também aqui no primeiro comentário o link para a playlist. Tá muito bacana, acompanha lá. A gente já tem aí mais de 10 times na nossa playlist. Dá uma olhadinha que ficou uma série bem bacana. Dá uma curtida nesse vídeo, isso é muito importante pra gente, acompanha o nosso canal. E agora vamos para os 2 grandes destaques dessa primeira rodada. O primeiro deles, o Fortaleza, que realmente estreou numa partida complicadíssima fora de casa contra um dos grandes favoritos da competição, o Atlético Mineiro. Mas o Fortaleza, no segundo tempo, simplesmente dominou o jogo. O Atlético Mineiro não viu a cor da bola. Fortaleza estreia com o pé direito e é um dos grandes destaques dessa primeira rodada, sem dúvida nenhuma. O outro destaque é o atual bicampeão brasileiro, o Flamengo, que confirmou seu favoritismo como um dos grandes favoritos ao título, venceu o Palmeiras, que também é outro favorito para essa edição de 2021, 1-0 Flamengo,
e como foi o Fortaleza, principalmente no segundo tempo, um amplo domínio sobre o adversário. O Palmeiras não conseguiu ameaçar o gol do Flamengo em nenhum momento na segunda etapa, e o Flamengo, com seu jogo característico já de toque de bola e de muitas oportunidades de gol, acabou vencendo 1-0. Fortaleza e Flamengo então começam a primeira rodada do Campeonato Brasileiro como os dois principais destaques do futebol brasileiro. É isso, pessoal, um abraço para todo mundo. Toda rodada de Brasileirão a gente vai estar aqui fazendo um resumo. E não esqueça aquele recado que a gente sempre dá, hein? Se o juiz apitou, tá apitado, bola pra frente, segue o jogo e bom futebol. Valeu! Se o pitaco é meu, O taco é meu. teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.